Salve Maria, sou servo missionário Roberto, só sou uma voz. Paulo, ele recebeu do Senhor a doutrina que desceu ali em Atos Apóstolos 2:42. Atos Apóstolos 2, quem se aparta dessa doutrina está no caminho errado. Estão seguindo divisões, Mateus 12, Marcos 3, Lucas 11, toda divisão será dispersa. Por quê? Para você entender a verdadeira igreja, você tem que entender a verdadeira doutrina. Que João 7,14 ao 17, que se fala, minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Os judeus, eles se admiram da pregação de Cristo. Da sua doutrina, Marcos 1:22, ou Marcos 4:2, ou Mateus 7:28, as Apóstolos 22:4. Eu persegui de morte essa doutrina. Então tem uma doutrina. Por que tem uma doutrina? Que é do alto. Tem doutrinas vinda de homens que não é do alto. É uma doutrina limitada. A igreja de Cristo é a revelação do alto. A doutrina, revelação do alto. Atos Apóstolos 2, a igreja se torna pública, revelação do alto. O Espírito Santo desce ali. Olha só. Atos 2:42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões, em comunhão, na fração do pão, na oração. Olha só. Por isso que a igreja ela é degrinida, é caluniada. Essa doutrina aí se corrompeu. Por quê? O ódio é contra a sã doutrina. Porque essa sã doutrina, olha só de onde vem essa sã doutrina. João 7. Olha só. 14 a 17. Ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez estudo? De onde ele vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Olha só. Já imaginou, né? Da onde vem esse conhecimento da Escritura? Agora Cristo vai dar a resposta. Respondeu-lhe Jesus. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Você é um jumento, você é um burro para saber quem enviou Cristo? Deus. Espírito Santo, Lucas 1:35, dispôs a Nossa Senhora. Lucas 1:28, a saudação do anjo. Lucas 1:41 em diante, Santa Isabel ouve a saudação de Maria e a criança extrema no seu seio. De onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? Maria grávida. Olha só. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina é de Deus e falo de mim mesmo. Olha só. Lucas 10:16. Quem vos ouve a mim, ouve. Quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha só que interessante. Segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente, por inspiração de outro Espírito. Atos Apóstolos 2:10, o Espírito Santo verdadeiro tem uma doutrina. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas por sua própria conta, anunciando Jesus diferente, que não é a doutrina de Cristo, é outro Espírito. Porque Paulo, ele recebe a revelação, ó, Gálatas, olha só, Gálatas 1:11. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Olha só. Aqui que é indignado a doutrina, o que Pedro pregava por uma ação
Atos Apóstolos 4:8, Pedro cheio do Espírito Santo, é a mesma doutrina que Paulo está pregando, porque Paulo está cheio do Espírito Santo. Ali, Atos Apóstolos 8, Santo Estevão é martirizado por Saulo, está pregando a mesma doutrina. Olha só, e ainda ele fala aqui, ó, Gálatas 1:9, repita aqui que acabamos de dizer, se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja excomungado. Então, agora você vê, as comunidades aos Gálatas, as comunidades aos Coríntios, as comunidades aos Efésios, as comunidades a Filipenses, as comunidades a São Timóteo, receberam essa doutrina, porque 1 Coríntios 2:20, Deus continuamente os apóstolos que conduzem, ensinam os novos convertidos, Atos Apóstolos 2:48, estava outro para o caminho da salvação, que se tornava membro dessa igreja, e era enviado pelas colunas, Gálatas 1:9, Gálatas 2:9. Paulo, ele está expondo aqui agora, para ele ser reconhecido a sua graça, para ser reconhecido, para ver se é o mesmo evangelho que Pedro, Tiago, João está pregando ali, é idêntico, que a revelação foi de quem? Do próprio Cristo. Então, Cristo, ele deixou a sua doutrina, então essa doutrina foi revelada a Paulo também. Olha só que interessante. Ele fala aqui em Gálatas 1:9, ó. Se tiver pessoas pregando doutrina diferente, é inválido, é errante, não existe. Porque irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus diferente. Ó, Gálatas 1:7, de fato, há dois evangelhos. É um só evangelho que tem uma só doutrina. As pessoas que semeiam confusão é outro evangelho, é outra doutrina que não é do alto, que não é enviada ali dos Apóstolos 2. Tanto a revelação aqui, ó, foi a Paulo, tanto que não é da parte de homens. Gálatas 1:1. O evangelho que está pegando ele em João 7:14, essa doutrina não é minha, é do Pai. As Apóstolos 2:10, o Espírito Santo, que é o próprio Pai, que é o próprio Deus, e tem uma doutrina. Paulo, olha só, 2:5, 14 anos mais tarde, subiu outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Ó. Subi em consequência de uma revelação. Expus o evangelho que prego entre os pagãos, isso particularmente aos que era de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar, mas por causa dos falsos irmãos, instruzo, que fortificamente introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozamos em Cristo Jesus, a fim de não nos escravizar. Fomos por esta vez, coincidentemente, para que o Evangelho permanece em sua integridade. O quê? A doutrina. Repita o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja excomungada. Porque ele deixa bem claro em Atos. É simples entender, pô. Só basta se dedicar. Ler Bíblia. Buscar pregadores conhecedores, doutores católicos, mestre, catecismo. As 1000 Ave Maria. 22, olha só. Quatro. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Ó, Cristo aparecendo a Paulo. Atos 22:11. Na noite seguinte apareceu o Senhor e disse-lhe: coragem, desse testemunho de mim em Jerusalém, assim que importa também que dê em Roma. Que Paulo, ele recebeu essa doutrina por graça. E foi reconhecido pelas colunas para não ter caminhado em vão. E Cristo aparece ele assim: desse testemunho muito bem em Jerusalém, agora importa que dê em Roma. Onde que vai ser a sede, onde que Pedro vai ser martirizado ali, o seu sangue derramado, que vai ser edificada a igreja ali no seu resto mortais, onde é Roma hoje. A igreja eleita, 1 Pedro 5:13.
Simples entender isso. Você está entendendo? Ó, eu persegui de morte essa doutrina. Não tem como, meu, não tem como. Porque essa doutrina é de quem? É revelação de quem? Você pega João 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu. Eu vos anunciar as coisas que virão. Olha só. É simples, meu irmão. A Escritura é um manual de salvação. É um manual para você entender a verdadeira igreja, para te conduzir à verdadeira igreja, para você entender quem for confiado, a quem for enviado, etc. Só basta se dedicar. É pedir o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, cada dia mais enche-me da palavra de Deus. Tradição, ou magistério, a tradição é a Escritura. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Então, meu irmão, não tem como. Não tem como, pô. Se vocês querem seguir doutrina de Edir Macedo, doutrina de Ellen White, doutrina de Willie Milley, doutrina de Lutério, doutrina de Calvini, não é a doutrina de Cristo. Paulo, ele é bem claro, a Bíblia é bem claro. Se você ouvir outras pessoas anunciando ou pregando outra doutrina, não escuta, porque é inválida. Filipenses 3, 8 ali, Paulo fala: tudo que eu aprendi no judaísmo é cocô, esterco. A doutrina judaica, judaizante que ele aprendeu. Simples entender isso. A realidade agora é Cristo. Essa doutrina que foi me revelada. Salve Maria.